Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. É com grande alegria que a gente dá início à nossa reunião, desejando as boas-vindas aos irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui em nosso salão e a todos que estão pelos nossos canais aí pela internet, todos que estão nos ouvindo, que ouvirão posteriormente a palestra, a nossa gratidão. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar quem será o palestrante da noite de hoje, mas antes nós faremos a leitura da página do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. A mensagem que caiu para a nossa reflexão foi: nos corações, recebei-nos em vossos corações. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, em contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem, noutros, as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no campo interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no ádito do ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre da sua grandeza, e o céu comunicar-te-á com a terra pelo teu coração. Está com algum problema no som? Não? Então, vamos convidar todos para elevar o pensamento a Deus, a fim de primeiramente agradecer pela vida, agradecer pelas bênçãos do corpo físico, agradecer pela família, por todos os recursos materiais, espirituais que chegam a nós diariamente. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos da vida. Muito obrigado pelos desafios, pelas dificuldades que nos convidam a crescer sempre. Que tenhamos a sabedoria para escolher os melhores caminhos e, caso venhamos a nos equivocar, que tenhamos a disposição, a vontade e a coragem para recomeçar, buscando sempre no erro, no acerto, o nosso processo de crescimento. Ampara e proteja a todos nós, para que jamais venhamos a desanimar. Pelo contrário, que nos sintamos vitalizados pela mensagem, pela tua mensagem que vem a nós através da doutrina do Espírito.
Uma vez mais agradecemos e pedimos que envolva a todos os lares aqui representados, a todas as mentes vinculadas a nós nesta reunião. Em especial, pedimos pelo nosso irmão que fará uso da palavra, que ele sinta-se envolvido pelos benfeitores amigos para nos trazer o recado da noite de hoje. E assim, uma vez mais agradecemos e em teu nome pedimos permissão para iniciar a nossa reunião. Então, hoje nós estamos com um companheiro ativo no movimento espírita, de divulgação doutrinária, e aí um propagador da educação, né? Muitas ações dele são ligadas à educação. Para quem não conhece, Marcos de Mário é escritor, educador, diretor do Instituto Brasileiro de Educação Moral e colaborador do Grupo Espírita Seara de Luz. Atualmente tem em torno de 36, me corrige depois se eu estiver errado, 36 livros publicados. Então, senhor Marco de Mário, seja muito bem-vindo e ele vai abordar o tema A Era do Espírito e a Educação. Muito obrigado, meu querido amigo. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando, seja presencialmente ou através da internet. E rogamos aqui que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos realizar este estudo à luz da doutrina espírita para termos uma compreensão maior da vida e também do espiritismo, com a sua aplicação e as suas consequências. É natural, dentro do movimento espírita, para aqueles que frequentam o centro espírita, ouvir falar da era do espírito, ouvir falar do mundo de regeneração. E nós precisamos, então, compreender com um pouco mais de profundidade esses termos, quando falamos, então, de era do espírito e de mundo de regeneração. Ao estudarmos a codificação espírita, e é sempre bom lembrar que o espiritismo não existe fora da codificação espírita, ou seja, os livros que foram assinados por Allan Kardec. Então, quando nós estudamos o espiritismo, que é um conjunto de princípios, por isso que forma uma doutrina, conjunto de princípios filosóficos, científicos e de consequências morais ou religiosas, a primeira informação que temos é que todos nós, seres humanos, que aqui estamos presentes no planeta Terra, todos nós, na verdade, somos espíritos ou almas. Allan Kardec e os próprios espíritos superiores utilizam indistintamente os termos espírito e alma, portanto, como se fossem sinônimos. Então, nós somos espíritos. E essa informação é muito importante, porque deita por terra tudo aquilo que no campo da filosofia, da sociologia, da psicologia, da ciência, de uma forma geral, está atrelada exclusivamente ao corpo material. Porque a informação que o Espiritismo nos dá é que nós não somos o corpo orgânico, biológico. Ele, na verdade, é uma vestimenta que estamos utilizando. E é uma vestimenta passageira, porque o corpo orgânico, ele tem data de nascimento, ele tem um período de vida e tem data de morte. Sim, porque este corpo orgânico chegará uma hora em que seus elementos irão se desagregar, retornando à natureza, o que caracteriza o fenômeno da morte. Mas eu, pensante, eu, emocional, com sentimento, eu com o meu caráter, minha ética, minha moral, meus valores, eu com a minha inteligência, meus conhecimentos e experiências, eu não morro, porque eu sou um espírito, e o espírito é imortal. Essa é a outra informação que o Espiritismo nos dá.
Então, a primeira é que eu sou um espírito e não o corpo. E a segunda informação é que, além de eu ser um espírito, eu sou imortal. Portanto, a vida continua depois da morte. Naturalmente, que essa vida que continua depois da morte, também chamada de vida futura, ela deve ocorrer em outra dimensão de vida. E é exatamente isso que o Espiritismo nos explica. Essa outra dimensão vivencial nada mais é do que o mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, ou ainda, como se fala, a espiritualidade, onde o espírito fica enquanto não tem a necessidade de encarnar. Ou, melhor dizendo, de reencarnar. E aí vem outra informação dada pelo Espiritismo: a reencarnação, ou vidas sucessivas. Todos nós já tivemos existências passadas e agora estamos tendo esta existência. E haveremos de ter existências futuras. Essas existências, elas vão se dar num novo corpo, porque, como dissemos, o corpo orgânico morre. Mas um novo corpo será formado mais à frente, quando tivermos que voltar a este mundo terreno, material. E aí a pergunta que se faz, e que é uma pergunta lógica, mas por que eu tenho que reencarnar? Por que eu tenho que vir para a matéria? Não poderia ficar no mundo espiritual, porque eu sou um espírito. E aí, então, o Espiritismo chega para também nos dizer, com toda a lógica, com a pesquisa baseada nas comunicações dos desencarnados, que nós temos que reencarnar, que nós estamos presentes aqui na Terra com um corpo biológico, material, pela nossa necessidade de aperfeiçoamento, tanto intelectual quanto moral, para darmos cumprimento aos desígnios divinos, para o nosso aperfeiçoamento. Então, estar aqui na Terra, encarnado, é o nosso grande desafio, porque aí, então, é a possibilidade de colocarmos em prática os aprendizados e as nossas promessas feitas antes da encarnação. Para termos uma comparação, é a mesma coisa de estarmos, mais ou menos, a mesma coisa de estarmos na escola. Nós nos matriculamos na escola para realizar determinados aprendizados. Vamos, então, para o nível técnico do ensino médio. Então, nós vamos nos formar como técnico de administração, de edificação, técnico de enfermagem, e assim por diante. O que vai acontecer? Vai chegar a hora do estágio, porque é um curso técnico. Mas por que há de ter estágio? Porque é preciso colocar na prática aquilo que se está estudando dentro da escola, na teoria. Então, o técnico de edificação vai para a obra, o técnico de enfermagem vai para o hospital, o técnico de informática vai para a empresa de digital, de comunicação, e assim por diante. Para mostrar na prática o seu aprendizado e se está apto realmente a enfrentar os desafios da profissão. Mesma coisa acontece conosco. Vivemos no mundo espiritual, onde também realizamos aprendizados. Mas precisamos colocar esses aprendizados em prática, e para isso, a encarnação. A encarnação é o estágio, para ver se, de fato, nós vamos conseguir. Porque é fácil ficar no mundo espiritual, ficar numa colônia espiritual, estar realizando aprendizados, ter contato com o Evangelho,
e prometer amar o próximo. Mas nós estamos entre aqueles que estão nesse esforço. E, portanto, a convivência é bem mais tranquila. E aí vem o desafio de fazer o estágio no plano material, reencarnando. E aí, então, estamos aqui em teste. Estamos passando por uma prova para ver se o amar-vos uns aos outros, que compreendemos lá no mundo espiritual antes de encarnar, se de fato, diante dos desafios existenciais, vamos conseguir colocá-los em prática. Mas não somos lançados sozinhos para as feras. Não é assim que funciona a lei divina. Nós estamos onde estamos aqui no mundo terreno, porque é onde devemos estar. E com aqueles com quem necessitamos estar. Porque a lei divina vai fazendo os nossos laços. Laços de afetividade, de amor, laços que não são tão afinizados. E, portanto, nós vamos nos enlaçando de encarnação em encarnação, formando uma família espiritual, onde alguns andam mais rapidamente para frente, outros mais lentamente, e outros resolvem estacar, ficar onde bem estão. E assim nós nos unimos, nós nos juntamos para dar continuidade a esse trabalho da fraternidade, da solidariedade, para que possamos superar as questões apenas de ordem material e combater em nós os vícios e as paixões. E quando estudamos o Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, nós compreendemos que a nossa grande chaga, o nosso grande problema aqui na Terra é o egoísmo. Os espíritos superiores são muito claros ao afirmar para nós que o egoísmo é a raiz, é a causa de todos os males da humanidade. E é por isso que ainda não conseguimos instalar aqui na Terra a era do Espírito. Razão pela qual Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, quando esteve conosco há pouco mais de 2000 anos, afirmou contundente que o seu reino ainda não era deste mundo. Não era porque no reino de Jesus as lições do Evangelho têm que estar plenamente colocadas em ação. 2000 anos atrás, era simplesmente impossível. Tanto que a mensagem de amor que ele nos trouxe não foi compreendida por todos. Gerou muito espanto, porque não fazia parte nem do judaísmo, nem do paganismo romano e de outros povos, o amar-vos uns aos outros, o perdão das ofensas, fraternidade, solidariedade. Isso eram coisas inexistentes naquela época. Por isso, Jesus não pôde dizer que o reino dele já era aqui na Terra. Mas ele colocou esse ainda. Ainda não é. O que significa que um dia será. 2000 anos já se foram. E olhando para a nossa humanidade, temos ainda que referendar a frase do nosso Mestre Jesus. O reino dele, o reino do Evangelho, o reino do Espírito imortal, ainda não é deste mundo. Estamos às voltas com guerras, estamos às voltas com os flagelos os mais diversos, a miséria, fome, doenças, preconceitos, discriminações, enfim, injustiça social gritante,
manipulação dos direitos humanos, a benefício de interesses, muitas vezes escusos, e ainda não entendemos a necessidade de fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem para que esse bem possa ser bem aproveitado por todos, e não por uma minoria privilegiada. Então, temos muito que crescer e combater o egoísmo. Mas por que, nesses 2000 anos, com a mensagem do Evangelho, que o Espiritismo veio resgatar na sua pureza, no seu verdadeiro significado, por que não conseguimos ainda estabelecer o reino do amor, o reino do espírito imortal que somos aqui na Terra? Porque ainda estamos nos batendo ferozmente pela matéria, nos deixando levar por vícios e paixões da mais variada ordem. É porque nesses 2000 anos fizemos de tudo para acomodar a mensagem do Cristo aos nossos interesses, ao nosso egoísmo. Então, deturpamos a mensagem, nós a escamoteamos, escondemos, fizemos 1000 interpretações, discussões sem fim, criamos antagonismos, religiões ditas cristãs que se combatem, ao invés de se estenderem as mãos. Por isso, então, ao invés de superarmos o egoísmo, nós passamos 2000 anos alimentando-o. E durante muito tempo, ainda perseguimos os que ousaram tentar ficar com a pureza da mensagem do Evangelho. Há um episódio na história da Igreja Católica, e nós vamos nos referir a esse episódio apenas e tão somente como uma referência histórica para exemplificar os desvios que criamos. Quando no auge da Inquisição, em plena época medieval, na Europa, determinado companheiro foi acusado de heresia, estar ensinando coisas contrárias aos dogmas estabelecidos pela Igreja. E assim, com essa acusação, ele foi levado ao tribunal. E o tribunal, então, disse a ele que se ele, ali, na frente dos eclesiásticos, representantes da Igreja, ele abdicasse das suas falas, ele seria, então, inocentado. Ele tinha essa chance. Caso contrário, ele seria levado à fogueira. Seria morto como um herege. Então, o juiz perguntou a ele: você abjura? Ele, então, olha para aqueles juízes, representantes da igreja, e responde: eu juro, em nome de Jesus, que... E aí abjurou. Disse que se entregava ao que queriam dele. Os juízes se entreolharam, conversaram rapidamente entre si, e um deles disse assim: mas você não jurou em nome da igreja? E ele, imperturbável, respondeu: mas eu jurei em nome do chefe da igreja, Jesus. Quando ele deu essa resposta, imediatamente os juízes gritaram: heresia! Heresia! Ele não jurou em nome da igreja. E ele foi levado à fogueira, foi levado à morte. Mas desde quando jurar em nome da igreja tem mais valor do que jurar em nome do Senhor, em nome de Jesus, nosso guia, modelo, mestre, governador espiritual do planeta? Então, é o desvio
a deturpação. Durante séculos, a população não tinha acesso ao Evangelho, porque o Evangelho só podia ser escrito em latim, só podia ser interpretado em latim. E o latim, já na Europa, na época da Idade Média, era uma língua morta. Não se usava mais. O latim foi muito utilizado pelos romanos, mas como língua oficial jurídica, porque no dia a dia se utilizava o grego, que era muito mais fácil. A Igreja Católica simplesmente cerceou o acesso ao Evangelho. Quando, em 1517, Martinho Lutero lança o seu protesto e, na sequência, vai traduzir o Novo Testamento para o alemão, é claro que ele foi considerado um herege, foi excomungado pela Igreja Católica, perseguido, quase morto, mas ele conseguiu perseverar no seu trabalho e fez surgir, então, a chamada Igreja Protestante, aqui do Brasil conhecida como Igreja Evangélica. São fatos históricos, mostrando toda essa problemática de defendermos a nossa zona de conforto, o nosso querer, e, portanto, alimentando o egoísmo. Quando o Espiritismo surge, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec imediatamente passou a ser perseguido. O Espiritismo foi condenado como coisa do demônio, porque estávamos ousando falar com as almas dos mortos, que não são mortos, mas vivos do que nós estamos vivos aqui na Terra. São apenas os seres humanos que se encontram no mundo espiritual, nem mais e nem menos. Todos somos seres humanos, porque todos somos espíritos. Apenas que alguns aqui estão encarnados e outros estão desencarnados. Amanhã, nós encarnados estaremos desencarnados e eles que estão hoje desencarnados estarão encarnados. É assim que vai funcionando a lei divina, nos levando ao aperfeiçoamento. Então, precisamos combater o egoísmo. E Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai direto ao assunto. Quando ele, do diálogo magistral que faz com os espíritos, ele chega, então, na questão de número 917. E nessa questão ele pergunta: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Destruir o egoísmo. Chegava na raiz, na causa de todos os males. E os espíritos dão uma resposta que suscitou um longo comentário de Allan Kardec, lembrando que somente a aplicação da educação pode destruir, acabar com o egoísmo. Mas os espíritos não se referiram à educação que temos atualmente e que, na verdade, sempre tivemos. Eles não se referiram à educação que instrui, não se referiram à educação que acumula conhecimentos. Eles não estavam falando da educação que dá um diploma técnico ou de nível superior. Não é essa educação. A referência dos espíritos, e que Allan Kardec demonstra no seu comentário, é a educação moral. Essa educação, essa combate, destrói, elimina o egoísmo. Mas precisamos entender o que seja essa educação moral. E Kardec é claro. Educação moral é aquela que combate as más tendências que o espírito ainda traz consigo
E ao combater essas más tendências, leva-o a se considerar, a se perceber filho de Deus, dotado de todo o potencial divino, e que ele pode, sim, pela força de vontade e pelo auxílio dos outros, desenvolver esse potencial. E esse potencial, que Leon Denis, esse grande escritor e pensador espírita, chamava de as potências da alma, esse potencial se revela nas virtudes. Então, desenvolver a humildade, a caridade, a bondade, a fraternidade, a solidariedade e assim por diante. Então, a educação moral, ao mesmo tempo que combate as más tendências que o espírito está trazendo, também faz com que ele desenvolva as virtudes que representam o seu potencial divino. E assim, a educação moral estabelece o desenvolvimento e a formação do senso moral, do caráter do espírito, e faz com que ele compreenda o viver em coletividade, porque somos seres de relação, dando a ele ideais mais nobres e superiores de vida a partir de uma visão espiritualista do ser e da própria vida. Porque somos espíritos imortais e continuaremos a viver depois da morte. E haveremos de voltar aqui, informação essa que não é apenas do Espiritismo, mas dada por Jesus, quando respondendo a Nicodemos, o doutor da lei judaica, e dizendo a ele: é necessário nascer de novo. Reencarnação. Portanto, se estamos nos queixando dos problemas, dos males, dos desafios da vida humana, lembremos que vamos voltar a este cenário. Nós vamos desencarnar, vamos retornar ao mundo espiritual, vamos passar um tempo nesse mundo espiritual, e é um tempo muito individual, não sabemos quanto tempo, mas vai chegar a hora de retornar ao cenário terrestre para mais uma prova. Portanto, o Espiritismo nos lança num olhar para o amanhã, um olhar para o futuro. Não precisamos melhorar a humanidade apenas para o aqui e agora. Precisamos melhorar a humanidade para o amanhã. Porque esta humanidade, amanhã, vai nos receber de volta. Como queremos que esteja a humanidade daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, 200 anos, enfim? Melhor, não é mesmo? Em sã consciência, nós só podemos desejar uma humanidade melhor, um mundo melhor. Mas, para isso, temos que realizar os esforços de combate ao egoísmo. Esforços esses que têm que começar na família, corrigindo as nossas más tendências, controlando os nossos vícios, nossas paixões, realizando nosso autoconhecimento, nossa autoeducação, para sermos o melhor exemplo possível aos outros, e colaborando com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, que formam a nova geração, para que eles possam receber, a partir de nós, a educação moral, para que aprendam a fazer ao outro somente o que desejam que o outro lhe faça. Outro ensino de Jesus, e que é um pilar essencial da educação moral. Educação moral que vai sair do lar, da família, e deve adentrar a escola. Porque a escola não existe apenas para ensinar. A escola foi criada para
também educar. E não é apenas educar os sentidos materiais, não é apenas educar a inteligência, educar também a moral, no campo do sentimento, em conjunto com a família. Os desafios são muito grandes, não resta nenhuma dúvida, mas o Espiritismo nos entrega as ferramentas, os instrumentos para que possamos modificar tudo aqui na humanidade. Aliás, novamente, lembrando aqui Leon Denis, naquela sua obra fantástica, de leitura imperdível, inadiável, que é o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele nos fala que, de fato, o que precisamos fazer aqui na humanidade, no campo da educação, é uma transformação total, uma verdadeira revolução pedagógica, porque não é possível mais continuar como estamos, em que achamos que educar é acumular conhecimentos, é tirar boas notas, é ter um certificado na mão para dizer que somos isso, somos aquilo. Isso não é educação, porque a instrução, a aquisição de conhecimentos faz parte da educação, mas não é sinônimo dela, não a representa. É a mesma coisa que falamos aqui em mediunidade. A mediunidade faz parte do espiritismo, mas a mediunidade em si, sozinha, não é o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina, é um conjunto de princípios. E a educação é a preparação para a vida. A educação é o desenvolvimento harmônico do potencial divino do ser humano, que é um ser integral, porque todos somos dotados tanto de inteligência quanto de sentimento. E o que estamos fazendo nessa área? Muito pouco. Mesmo quando deitamos o olhar, muitas vezes, para o serviço de evangelização espírita, realizado por boa parte dos centros espíritas deste nosso Brasil e do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, nem sempre nós encontramos na evangelização, olha a palavra, evangelização, essa palavra vem de evangelho, que significa a boa nova, a nova notícia, a mensagem de amor. E nem sempre na evangelização nós estamos trabalhando isso. Nem sempre estamos trabalhando as leis morais que se encontram no Livro dos Espíritos, ou os ensinos de Jesus, estudados pelo Espiritismo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos preocupados em ensinar às crianças e aos jovens como é a vida do mundo espiritual, o que são colônias espirituais, o que é perispírito e vai por aí afora. Claro que são conhecimentos úteis, natural que sejam conhecimentos também necessários, mas não são essenciais, não são principais. Que adianta saber que eu sou um espírito imortal reencarnado, destinado a chegar à perfeição, e que eu não tenho que me assustar com a morte, porque, na verdade, ela não existe, existe sim uma vida futura no mundo espiritual? Que adianta eu saber que sempre responderei pelo uso do meu livre-arbítrio, etc., etc., se isso não faz com que eu seja uma pessoa melhor, uma pessoa de bem. Como, aliás, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec caracteriza o homem de bem. Quais são as qualidades do caráter que fazem de nós uma pessoa de bem? Estamos trabalhando isso? Ou estamos deixando que a vida nos leve, que as coisas simplesmente aconteçam, e apelando o tempo todo para
segurança pública. Ou o caso agora que está ocorrendo aqui no Brasil e em vários países, que é essa discussão sobre o uso do celular na escola. E a maioria das autoridades públicas, referendadas pelos pais, está simplesmente proibindo o uso do celular na escola. Mas o celular é uma tecnologia neutra, que tem a internet, que é uma tecnologia neutra, que possui as redes sociais, que são neutras. Porque celular, internet, redes sociais dependem do uso que fazemos de tudo isso. Nós somos o centro da questão. O celular bem utilizado é instrumento pedagógico de apoio para pesquisas, descobertas, comunicação e assim por diante. Mas as crianças e os jovens precisam ser orientadas, bem orientadas, e receber dos pais e dos professores bons exemplos no uso do celular. Proibir não é educar. Claro que é mais fácil simplesmente proibir. Castigar, como consequência, se a proibição for burlada. Mas isso não educa. Educar, que dá mais trabalho, mas que o espírito vai levar consigo como patrimônio para o resto da sua vida, educar é dialogar. Educar é mostrar, educar é dar exemplo, educar é corrigir quantas vezes for necessária. Educar é fazer com que o aprendiz repare o mal que porventura tenha feito, que ele aprenda a assumir as consequências. Esse é o processo que precisa ser realizado tanto na família quanto na escola. Como não temos feito isso, ou não tanto quanto deveríamos, é por isso que passados 2000 anos da mensagem do Cristo e mais de 160 anos com a mensagem do Espiritismo, ainda não entramos na era do Espírito. Ah, mas quando isso vai acontecer? Será no ano 2057? Será em 2070? Quando que isso vai acontecer? Não sabemos. O Espiritismo não coloca data para coisa alguma, porque a lei divina respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso querer, mas não nos isenta de termos que responder pelas consequências do uso do livre-arbítrio. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas sempre responderemos pelas consequências das escolhas que fizemos. Se foram boas escolhas, nós vamos recolher paz e felicidade. Se foram más escolhas, nós vamos recolher dor, sofrimento, e ainda teremos que fazer a reparação a partir do arrependimento. Então, não tem uma data. Mas sabemos que estamos no processo de transformação deste mundo, que ainda é de expiações e provas, para mundo de regeneração. Essa nova categoria é aquela onde o bem passará a predominar sobre o mal. Isso está lá, muito bem estudado, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, é uma transição. Não tem um prazo para acabar. Todos os esforços divinos, espirituais, estão sendo feitos para que possamos acelerar essa transição. Mas o nosso egoísmo, associado ao nosso orgulho, tem travado esse processo. Mas ele se realiza. Não há jeito. Mas se poderíamos ser mundo de regeneração daqui a 100 anos, com o nosso querer
a nossa força de vontade e instaurando com vigor a educação moral, pode ser que por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, isso só venha a acontecer daqui a 200, 300 ou 500 anos. Está em nossas mãos. Como diz Joana de Ângeles, esta querida benfeitora espiritual, somos os construtores de nós mesmos e, portanto, da sociedade em que vivemos. Necessitamos, sim, de segurança pública. Necessitamos de leis mais rígidas, às vezes mais severas, mas os espíritos são muito claros na codificação. Necessitamos disso porque não estamos realizando o desenvolvimento do senso moral. Porque não estamos colocando em prática o amar-vos uns aos outros. Porque não estamos realizando esforços para nos entendermos como irmãos, filhos de Deus. Por isso que não passamos de uma sociedade intelectualmente mais avançada e não conseguimos adentrar ainda ao patamar de civilização. Embora, nos livros, os especialistas de todos os ramos adoram falar de civilização humana. Mas nós não somos uma civilização, porque numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus devem estar plenamente praticados. Não é o que temos assistido. Mas nada está perdido. Não temos que entrar em depressão, achar que não há solução. Não, não. O Espiritismo, ao trazer novamente o Evangelho para nós, é muito claro. Perseverar, continuar nos esforços no campo do bem, dar os melhores exemplos possíveis, cultivar a não violência, a paz e, principalmente, colocar em prática a caridade, porque a caridade representa o amor em ação. Saber ouvir, saber dar um bom conselho, postar coisas boas nas redes sociais. Sempre que possível, também fazer o atendimento de ordem material na distribuição de agasalhos, roupas, alimentos. Também trabalhar a instrução, mas, acima de tudo, dentro do campo da educação moral, sensibilizar o ser humano para a sua humanidade, para a sua espiritualidade. Esse é o trabalho da educação moral. E é esse trabalho que, pouco a pouco, irá realizar a nossa transformação moral. E indivíduos transformados moralmente serão aqueles que transformarão moralmente a humanidade. E a finalidade maior do Espiritismo é justamente essa: realizar a transformação moral da humanidade. A partir desses ensinos, demonstrados através das pesquisas, dos fenômenos, da sua filosofia, que somos espíritos imortais, que a reencarnação existe, que não existe vida apenas aqui na Terra, mas em todo o universo, daí a pluralidade dos mundos habitados, que todos somos filhos de Deus, e Deus é a perfeição absoluta e nos ama, que somos destinados por Ele para chegarmos à perfeição, o estado de espírito puro, estado esse representado por Jesus, que é o nosso guia e modelo, e que somente através da nossa moralização e espiritualização é que poderemos nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos transformar, e assim ser os instrumentos de transformação da própria humanidade. Portanto, nós temos o caminho. E além de ter o caminho, nós temos
os instrumentos. Só precisamos acionar o nosso querer para colocar isso em prática e não ficarmos apenas na teoria. Pensando em tudo isso, e para colaborar com todo o movimento espírita, nacional e internacional, nós, então, estamos nos juntando aos esforços feitos por várias instituições e companheiros e companheiras espíritas no campo da educação, e lançamos, então, a revista Educação Espírita. É uma revista de distribuição gratuita. Aí a sua capa acaba de ser colocada aí na tela. Essa é a edição número 1, que saiu agora, semana passada, no dia 5 de março. Então, lançamos a revista Educação Espírita para auxiliar os pais, os responsáveis, os evangelizadores, os professores, os pedagogos, os educadores de uma forma geral, para a aplicação da educação espírita, a educação moral, a chamada educação do espírito, para que possamos adentrar a essa era do espírito. A revista é digital, em formato PDF, e a sua distribuição é gratuita. E nós escolhemos esse formato porque ele pode ser lido desde o celular, passando pelo tablet, indo para o computador, o que facilita muito. Basta fazer o cadastro e basta solicitar, então, o formulário, e esse formulário, pode solicitar o formulário pelo e-mail, que é revistaeducaçãoespírita@gmail.com. Então, repetindo, revistaeducaçãoespírita@gmail.com. Então, basta solicitar o cadastro, nós enviamos, então, o formulário, né? O link do formulário nós já estamos aí distribuindo pelas redes sociais, e já, inclusive, até pelo WhatsApp, enfim. E aí, então, bimestralmente, nós vamos receber uma nova edição da revista Educação Espírita. Então, aí estão as ferramentas. Exato. Saiu o e-mail da revista, basta, então, solicitar aí o link do formulário, mas logo, logo o link do formulário estará disponível aí nas redes sociais e assim por diante. Nós já estamos também iniciando o trabalho para que a revista tenha um site próprio, então, que vai facilitar mais ainda. E vamos espalhar. É muito importante termos uma revista que trabalhe a educação à luz do Espiritismo. Era isso que nós tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade e lembrando, então, que nós apenas iremos renovar a humanidade a partir da nossa própria renovação. Façamos os esforços para isso e trabalhemos para que a educação moral, à luz do espírito imortal, possa, de fato, acelerar esta nossa transição e, no mais breve tempo possível, conseguirmos realizar a era do espírito, o mundo de regeneração. Muito obrigado a todos e paz em todos os corações. Nós é quem agradecemos ao senhor Marcos de Mário e desejamos que ele continue aí produzindo bastante conteúdo escrito, falado, para todos nós. Então, fica a nossa gratidão e já nosso antecipado convite para retornar em breve à nossa casa. Então, Fábio, tem algum recadinho? Corpo e mente, palestra edificante e maravilhosa. Parabéns, irmão Marcos. Deus te abençoe sempre. Obrigado. Mais algum recado, Fábio? Na próxima terça-feira, convidamos a todos. Teremos a palestra do nosso irmão Rogério Miller, daqui de Petrópolis. O tema, pensamento e vida. Então, todos estamos convidados. Então, sem mais nada, a gente quer uma vez mais agradecer a presença de todos que estão no nosso salão, irmãos encarnados, desencarnados, a todos que estão nas redes sociais,
que todos possam levar o nosso abraço e as vibrações de paz da nossa reunião. Nosso irmão Marcos de Mário, pode fazer a nossa prece, por favor? Vamos então, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por mais esta bendita oportunidade de estarmos reunidos em torno das lições da doutrina espírita, nos fortalecendo para que possamos, com fé, dar continuidade à nossa jornada terrena, diante de todos os desafios que temos aqui nesta existência, para que sejamos semeadores do bem, da paz e do amor nas mentes e nos corações. E agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido como dádivas celestiais nesta nossa jornada. Obrigado, Senhor, por tudo, e que possamos levar esta paz e este amor a todas as pessoas com quem convivemos no nosso dia a dia. Muito obrigado, assim seja. Assim seja. Até semana que vem. Tchau, tchau.